Noiva desaparece durante o casamento, mas o vestido encharcado de sangue revela o terror. Era um dia de sol radiante no vilarejo de São Veríssimo, um lugar perdido entre montanhas verdejantes. Clara, a noiva, estava deslumbrante. Seu vestido de noiva brilhava como a luz do sol, enquanto a capela local, decorada com flores frescas, transbordava felicidade. Os convidados, vestidos em trajes festivos, murmuravam elogios e esperanças sobre o futuro daquela jovem, que todos conheciam e amavam. Mas não tardou para que a alegria se transformasse em pesadelo. Quando o momento tão esperado chegou e todos se preparavam para ouvir o sim, um grito distante cortou o ar, interrompendo o silêncio sagrado. Clara, paralisada, olhou ao redor e, antes que pudesse compreender, desapareceu, como se engolida pela floresta densa que cercava o vilarejo. O pânico se instaurou na capela. Os sorrisos se transformaram em rostos de preocupação. Amigos e familiares se dispersaram, iniciando uma busca. Sofia, a melhor amiga de Clara, sentiu o coração disparar. O desespero a consumia, não apenas pela falta de Clara, mas por algo mais profundo, uma sombra de um segredo que pesava sobre elas. O que tinha acontecido? Por que aquele grito parecia ressoar dentro dela, como um eco de advertência? Conforme as horas passavam e a escuridão se aproximava, a tensão aumentava. Finalmente, um grupo de caçadores voltou à capela e todos viraram-se ao ouvir seus passos. No centro do grupo, algo chamava a atenção. Era o vestido de noiva de Clara, encharcado de sangue. Um murmúrio de horror percorreu a multidão. Os olhos de Sofia se arregalaram. Ela reconheceu a renda, cada detalhe parecia familiar, e uma lembrança horrenda veio à tona. A conexão com o antigo pacto de sangue na família de Clara. Um segredo que as duas haviam prometido nunca deixar escapar. O pânico coletivo se intensificou. O que poderia ter acontecido com Clara? O vestido ensanguentado não era apenas um sinal de tragédia, mas a revelação de uma ligação obscura que a amizade delas compartilhava. O que estava adormecido sob a terra de São Veríssimo ameaçava despertar. Ninguém sabia como resolver a situação, e o tempo parecia escorregar entre os dedos. Determinada a descobrir a verdade, Sofia se viu caminhando até a casa de Clara. Enquanto revirava os objetos, seus olhos caíram sobre um diário, escondido sob uma tábua. As páginas amareladas estavam manchadas, e conforme as palavras surgiam, um arrepio percorria sua espinha. A entidade que, segundo as histórias antigas, adormecia sob o vilarejo, poderia estar ligada ao destino de sua amiga. Era uma luta contra o tempo, um desespero imenso. Sofia sentia o frio do medo crescendo, uma sensação de que cada palavra lida a puxava cada vez mais para um abismo profundo. O que realmente aconteceu com Clara? Onde ela estava? E qual era essa força que até então tinham ignorado? A escuridão do bosque ao redor parecia sussurrar respostas que não queriam ser ouvidas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Sofia estava paralisada. As palavras no diário pareciam quase um sussurro nas sombras da sala. A cada frase que ela lia, um nó se formava em seu estômago. Aquela história sombria sobre o pacto de sangue da família de Clara, as promessas feitas com rostos pálidos e olhos assustados, tornava-se mais real a cada instante. Mas então, um barulho estrondoso rompeu o clima tenso, como uma explosão que vinha da floresta. Ouvindo os gritos distantes, o coração de Sofia disparou. O que mais poderia acontecer? Ela correu até a porta. A madeira rangeu sob seus pés. E lá fora as vozes tornavam-se cada vez mais evidentes. Um grupo de moradores corria em sua direção, com um olhar desesperado. O que eles tinham encontrado? A resposta era um eco de emoções que vibravam no ar. Um presságio sinistro. Clara! Gritou uma mulher. A voz cheia de pânico. Era Dona Helena, a matriarca da vila, conhecida por seu instinto aguçado. Eles encontraram algo. Sofia sentiu seu corpo vibrar de terror. Ela se juntou ao grupo e seguiu até o local. Quando chegaram à clareira, o chão estava coberto por folhas e galhos quebrados. E em meio a tudo isso, uma forma se contorcia. Era Clara, ou o que restava dela. Ela estava lá, mas não sozinha. Uma criatura aparecia atrás dela. Uma sombra que se elevava em meio ao pânico. Era como um pesadelo que havia saltado da escuridão. Os gritos ecoaram pela floresta, e Sofia não conseguiu discernir se eram de alívio ou de horror. Clara, com os olhos arregalados, era segurada por algo invisível, suas mãos estendidas em um gesto de socorro. Mas, ao mesmo tempo, nos olhos dela havia uma fúria, uma determinação que não parecia dela. O que estava acontecendo ali? A confusão tomou conta da multidão. O pacto! Gritou Sofia, a revelação atingindo-a como um soco no estômago. A história que havia lido prometia a proteção em troca de um sacrifício, um sangue por outro. E aquilo não era um simples conto de fadas. Clara havia enlouquecido? Ou algo a estava controlando? O murmúrio na multidão aumentou. A tensão estava palpável. As pessoas se afastavam, temendo a presença daquela entidade que parecia ter emergido de um pesadelo antigo. Todo mundo estava em choque, mas o olhar de Clara permanecia fixo em Sofia, como se ela fosse a única que pudesse entender. A conexão entre elas era mais profunda e sombria do que poderiam imaginar. De repente, o corpo de Clara se arqueou e uma voz que não era dela ressoou na clareira. O sangue deve ser derramado. A escolha foi feita e não há como voltar atrás. Um silêncio aterrador caiu sobre todos. Sofia sentiu o mundo girar ao seu redor. A realização do que estava acontecendo foi como um tapa no rosto. O que era aquela força? Clara estava ligada a algo muito maior que suas promessas infantis. A amizade delas tinha se transformado em algo que ia além da compreensão. E então, numa fração de segundo, a criatura se lançou para a frente. Um grito, um movimento brusco, e a clareira estava em caos. Gritos misturavam-se ao som de passos apressados, a floresta gritando em alarde, enquanto Sofia tentava alcançar Clara, mas algo a segurava. As sombras começaram a dançar ao seu redor. O medo a paralisava, mas um último pensamento cruzou sua mente. O amor que elas compartilhavam
não poderia ser o que selasse esse destino cruel. Mas a verdade era que os segredos tinham um preço. Com um estalo, tudo ficou em silêncio outra vez, enquanto a névoa começou a se dissipar. E no centro desse mistério, Clara ficou ali. O que era aquilo que as unia e ao mesmo tempo as separava? O que aconteceria agora que a verdade estava à beira de ser revelada? O silêncio pesado caiu sobre a clareira. A multidão observava, petrificada, o espetáculo aterrorador à sua frente. Clara, aos poucos, foi sendo puxada pela criatura, envolta em sombras, como se o próprio chão a chamasse. O coração de Sofia pulsava com angústia. Algo dentro dela gritava para agir, mas o pânico a paralisava. E então, a voz que não era de Clara fez ecoar um último aviso. A escolha foi feita! Agora você precisa saber quem realmente a ama. Sofia imediatamente sentiu um frio na espinha. Quem realmente a ama? O que isso significava? Com uma determinação súbita, ela fez passos hesitantes em direção a Clara, mas o ar parecia denso, como se uma barreira invisível a mantivesse afastada. Então a criatura se moveu, revelando um rosto familiar ali dentro da escuridão. E o choque foi como um raio que atravessou seu corpo. Era Felipe, o noivo, mas ele não parecia ele mesmo. O olhar que antes tinha suavidade, agora era profundo e intenso, como se algo mais estivesse ali. Algo que Sofia não entendia. O que estava acontecendo? Como ele podia ser parte disso? O que você fez, Felipe? Ela gritou, a voz quebrando com a confusão. Os murmúrios se intensificaram na multidão. Ele não respondeu. Apenas olhou para Clara e seus olhos brilharam de maneira sobrenatural. A criatura girou e, com um movimento abrupto, Clara foi puxada mais para perto de Felipe. Ele a segurou pelos braços e, por um instante, tudo pareceu paralisado. Os rostos da multidão se tornaram borrões de preocupação e medo. Então, Felipe falou, sua voz um eco gélido que atravessou o ar. O sangue dela é o que eu preciso para finalmente me libertar. E o pacto não é só dela? Não pode ser! O pensamento de Sofia a golpeou como uma onda. Ela entendeu agora. A maldição não pertencia apenas a Clara, mas a Felipe também. Eles estavam ligados ao mesmo destino sombrio, um ciclo de dor e sacrifício que se estendia por gerações. A revelação do pacto ficou tão pesada no ar que todos pareceram recuar. As pessoas começaram a sussurrar e a se entreolhar, o pânico aumentando nas feições de cada um. Felipe, não! Sofia gritou, seu rosto pálido. Você precisa lutar! Não deixe que isso te consuma! Os olhos de Clara, antes cheios de esperança e amor, agora estavam escurecidos por uma dúvida profunda. Ela olhou para Felipe e a sombra da criatura parecia se mexer atrás dele, como uma serpente prestes a atacar. Você me trancou nisso, ela murmurou, a voz quase inaudível. Nossa amizade, nossas promessas. Mas a criatura respondeu, sua voz misturando-se com a de Felipe. Como um eco de um passado esquecido.
Somente o sangue do verdadeiro amado pode reverter o que foi decidido. Ele pode te salvar ou condenar para sempre. Nesse momento, tudo se revelou. Os olhares de dor e desespero refletiam a verdadeira batalha não apenas entre Clara e aquele ser, mas entre amor e traição, entre liberdade e acorrentamento. O que mais eles tinham omitido um do outro? Clara, você tem que ser forte! Sofia gritou, tentando alcançar sua amiga. Mas algo a impediu. As folhas se agitaram e uma onda de energia e fúria passou pela clareira. A criatura ergueu suas garras e a multidão gritou enquanto a escuridão parecia engolir tudo. Então, conforme os gritos aumentavam e os rostos se tornavam máscaras de terror, a realidade começou a se distorcer. A névoa espessa que envolvia a clareira se transformou em uma tempestade de vozes, quase como se os espíritos dos antigos selos começassem a se manifestar, clamando por justiça, clamando por sangue. Quando tudo parecia perdido, uma luz intensa irrompeu, rasgando a escuridão em um espetáculo brilhante. Clara e Felipe foram engolidos por ela. Um último grito ecoou, e então, num instante, tudo ficou em silêncio. O que essa luz significava? O que iria acontecer com Clara e Felipe? E, acima de tudo, o que aconteceria com Sofia? Que até então nunca imaginara que sua amizade guardava segredos tão devastadores. O ar estava carregado de perguntas, e cada respiração era uma promessa de que tudo estava prestes a mudar. Mas ninguém sabia o quanto. O silêncio pesado caiu sobre a clareira. Enquanto a luz intensa pulsava, Clara e Felipe pareciam envoltos em um redemoinho de esperança e desespero. Mas em um instante sombrio, tudo mudou. A luz se distorceu e se transformou em um turbilhão de sombras. Um rugido profundo ecoou pela floresta, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. E quando a tempestade começou, um braço esquelético estendeu-se das profundezas daquela escuridão, agarrando Clara com uma força inumana. O pânico tomou conta da multidão. As pessoas começaram a gritar e a correr, mas todos estavam presos ao espetáculo aterrador diante deles. Então, em um momento de pura aflição, Clara fez algo inesperado. Felipe! Ela gritou. Seu tom de voz nunca ouvido antes. Era uma mistura de amor e uma determinação feroz. Você precisa me soltar. Os olhos de Felipe brilharam e uma expressão de dor cruzou seu rosto. Ele hesitou. A sombra, voraz, pulsava em torno deles, atraindo a vida e a cor. Parecia que a própria escuridão estava alimentando-se do medo da multidão. Quando Clara se virou para ele, uma nova faísca de luz queimou em seu olhar, como se algo dentro dela tivesse despertado. O que você realmente é, Felipe? Ela perguntou a voz firme. Você não é mais a pessoa que eu amei. E nesse instante, o que parecia ser o último momento de esperança se transformou em um pesadelo. A sombra que envolvia Felipe começou a se contorcer. Ele não era apenas um noivo perdido na escuridão. Ele era uma extensão daquela criatura. O olhar dele se transformou, revelando uma essência sombrio, algo que Clara sequer podia imaginar. Você nunca soube, a criatura sussurrou através de sua voz. O verdadeiro sacrifício é aquele que você nunca viu, Clara. Uma onda de choque percorreu a clareira. A multidão parou, estupefata, enquanto Sofia, aturdida, percebeu que os ecos do passado voltavam para assombrá-los. Os sussurros se tornaram gritarias, uma nova verdade emergindo como uma fenda no chão sob eles.
O que ele sabe? Gritou um homem entre os presentes, sua voz tremendo. O que ele fez? Os olhos de Clara se arregalaram. Então tudo ficou claro. Felipe não era apenas um noivo. Ele era o último guardião de um pacto ancestral, destinado a proteger segredos que deveriam permanecer enterrados. Uma verdade obscura, escondida sob sorrisos e promessas, começou a se desfazer. O pacto não é só com Clara. Sofia murmurou, seu coração batendo rapidamente. O peso das revelações a sufocava. É com você também, Felipe. A adrenalina percorreu suas veias. Aquela amizade que uma vez foi puro amor, agora revelava os fios sombrios que os uniam. Clara precisava entender. O que significava amar alguém que estava possuído por algo que não poderia controlar? Os olhos de Felipe haviam virado buracos negros, como se a luz o tivesse abandonado. Então, como um trovão, ele revelou a verdade derradeira. Eu sou a chave para abrir o que deveria ter permanecido fechado. Mas o preço é muito alto. O sacrifício verdadeiro deve ser feito, e você é a única que pode escolher. Clara ficou estática, seu mundo desmoronando ao seu redor. Cada respiração era como uma sirene gritando que algo terrível estava à espreita. Não havia saída. Ela olhou para Sofia, e a conexão que sempre tiveram agora parecia algo distante. Como podem ser assim, entrelaçadas em um destino terrorífico? E então, a criatura tocou a essência na floresta, como se estivesse esperando por esse momento. A luz que antes prometia salvação, agora se tornava ameaçadora. A clareira ficou em silêncio mais uma vez, mas desta vez não era o silêncio da esperança. Era o silêncio da inevitabilidade. Uma escolha estava prestes a ser feita, uma que definiria tudo. O que seria Clara disposta a sacrificar? E mais importante ainda, de quem ela realmente precisava se proteger? A tensão pairava no ar, e a verdade a esperava, esfregando suas mãos em antecipação. Antes que qualquer um pudesse reagir, a escuridão começou a se agitar novamente. E com isso, Clara sentiu como se a escolha estivesse lhe sendo arrancada. O que ela estava prestes a descobrir faria todos se questionarem sobre o que realmente conheciam uns dos outros. O que aconteceria a partir dali? As respostas estavam se aproximando, mas as sombras permaneciam densas. O silêncio pesado caiu sobre a clareira. Enquanto a luz intensa pulsava, Clara e Felipe pareciam envolvidos em um redemoinho de esperança e desespero. Mas então, em um instante sombrio, tudo mudou. A luz se distorceu e se transformou em um turbilhão de sombras. Um rugido profundo ecoou pela floresta, fazendo o chão tremer sob os pés de todos. De repente, uma explosão de energia arremessou os habitantes do vilarejo em direções opostas. Um vento cortante varreu a clareira, embrulhando tudo em uma névoa densa e escura. As vozes da multidão tornaram-se sussurros apagados, e em meio ao caos surgiu uma figura encapuzada, flutuando a alguns passos acima do solo. A presença dela irradiava um poder que podia ser sentido no fundo da alma. "A hora chegou!" a figura declarou, sua voz ressoando como um trovão. O ar ao redor dela parecia vibrar, e a criatura que mantinha Clara prendeu a respiração. Como se estivesse reconhecendo alguém que já conhecia há muito tempo. A multidão emudeceu, transbordando em olhares de confusão. Clara fixou os olhos na figura, um misto de reconhecimento e terror passando por ela. "Mãe?" Clara perguntou, a voz embargada de incredulidade.
A figura de capuz hesitou e, em um movimento, puxou o capuz para trás. Era uma mulher que Clara nunca esperaria ver. O rosto era uma combinação de suavidade e ferocidade, como uma tempestade sobre um lago calmo. Era o espírito que guardava segredos há muito enterrados. A matriarca de suas ancestrais. A voz dela cortou o silêncio como um fio afiado. O pacto não foi apenas de Clara. Ele é de toda a nossa linhagem. Declarou a mulher, seus olhos ardendo com uma mistura de fúria e tristeza. E Felipe é parte disso, assim como você, Sofia. Um choque percorreu a clareira. Sofia sentiu o chão tremer sob seus pés. O que a mulher estava dizendo? Uma sombra apareceu atrás dela. A criatura envolvente, que respirava como se estivesse viva, começou a se contorcer, atraída pela revelação. O pacto se estendeu ao seu linhagem, Sofia. Você é a chave para completar o ritual. A mulher continuou, e a multidão ficou em choque. Sofia mal conseguia respirar. Ela sempre pensou que seus laços com Clara eram puros, uma amizade que poderia superar tudo. Mas isso era muito maior. O que sua família tinha a ver com a escuridão que agora cercava todos? Não é justo! Gritou um homem da multidão. Vocês escondem isso de nós? A figura encarou o homem e ele imediatamente silenciou, como se a própria presença dela o dominasse. Clara estava entre o medo e a revelação, e a conexão com Felipe parecia uma linha prestes a se romper. O verdadeiro amor implica também sacrifício. A mulher declarou, seus olhos fulgurantes apontados para Felipe. Você quer salvar Clara? Então escolha, ela ou sua própria liberdade. Os olhos de Felipe se alargaram e todos na clareira sentiram a tensão crescendo. Ele olhou para Clara, depois para a figura. Sua luta interna era palpável. Como ele poderia fazer tal escolha? Um nó se formou em seu estômago e o olhar de Clara se encheu de lágrimas. Eu não faria isso, mas na fração de um segundo, tudo se transformou novamente. A sombra tomou forma mais agressiva. Uma extensão do que era Felipe, como se a verdade estivesse lutando para sair. Então, algo inesperado aconteceu. A criatura prendeu os olhos em Sofia e começou a se espremer, como se o próprio espaço estivesse comprimido ao redor dela. Uma compreensão instantânea tomou conta. Clara percebeu. A sombra não era apenas uma maldição, mas uma proteção. E Sofia era uma parte essencial para quebrar o laço. A confirmação fez Clara tremer. Sofia, você não é só minha amiga. Ela gritou, a voz transbordando com determinação. Você é parte disso tudo. O rugido ecoou quando Sofia se virou, reconhecendo seu papel nessa teia complexa. As verdades que ela sempre ignorou finalmente surgiram. A criatura agora tinha o olhar fixo nela. Você deve escolher quem é, a mulher disse, com um tom que cortava como uma lâmina. A linhagem exige que a luz e a sombra se enfrentem. O choque da revelação fez o ar parecer se esgotar. O que começara como um amor e uma amizade inocentes, agora estava preenchido por camadas de traição, poder e um destino que parecia inalcançável. Sofia olhou para Clara, depois para Felipe, sentindo toda a emoção explodindo dentro dela. O que ela realmente era. E, acima de tudo, o que aconteceria agora que toda a verdade estava na superfície? O tempo parecia parar enquanto as sombras dançavam ao seu redor e o destino de todos estava prestes a ser decidido. O silêncio pesado caiu sobre a clareira, enquanto a figura encapuzada pairava, seu olhar fulgurante fixo em Clara e Felipe.
A presença dela fazia o ar parecer eletrificado, como se todos na multidão pudessem sentir a tensão aumentando. E em meio a tudo isso, a consciência de Clara se aguçava. Era como se os pedaços da verdade começassem a se unir, mas ela ainda estava perdida em um mar de incertezas. Então, em um momento de súbita clareza, tudo se transformou. A figura avançou e os olhos de Clara brilharam com a luz da compreensão. Você não pode ser minha mãe, ela gritou, a incredulidade tingindo suas palavras. O quê? Como poderia ser? Uma sombra de esperança misturava-se ao medo. Sou eu, Clara! A mulher respondeu, a voz ressoando como um eco distante, carregada de emoções reprimidas. E a verdade é mais sombria do que você imagina. Mas antes que pudesse continuar, um estrondo irrompeu da floresta. As árvores estalaram e um vento feroz começou a soprar. Todos os olhares se desviaram para a origem do som, ao mesmo tempo em que uma sensação de urgência preenchia o espaço. A presença majestosa se dividiu em fragmentos dançantes e, em meio ao caos, uma sombra grotesca emergiu, tomando forma diante deles. Uma serpente de escuridão, maior do que qualquer coisa que já tinham visto. Insinuou-se pela clareira. A criatura girava, cercando a figura da matriarca como se buscasse devorá-la. Um grito coletivo ecoou entre a multidão, e o pânico explodiu em meio a todos. Mas Clara, em um momento de coragem, enraizou seus pés no chão. Espere! Ordenou ela, e a voz dela, embora suave, carregava um poder inesperado. A criatura hesitou, como se reconhecesse algo que ainda estava adormecido. Clara olhou para Felipe, buscando apoio, mas a expressão dele estava em branco, perdido entre a luta de emoções. E então, de repente, tudo se desfez. A figura encapuçada começou a se desvanecer como neblina em um dia ensolarado. As palavras se tornaram adjetivos vazios. O espaço que antes era sagrado, agora se tornava um cenário de desespero absoluto. O pânico tomou conta da clareira e a multidão fugiu, deixando Clara e Felipe sós. Felipe, então, começou a convulsionar. O corpo dele se retorcia e uma luz iridescente jorrou de seu interior. Uma luz que deveria ser familiar, mas se mostrava estranha e ameaçadora. Algo se rompendo, e de repente uma voz diferente, poderosa e sedutora, emanou dele. Sou eu quem controla o pacto. A criatura sussurrou através da pele de Felipe, enquanto a essência dele se dissolvia na escuridão. Clara ficou imóvel, o coração disparando. Isso não era possível. Não, Felipe, não deixei você assim. Sua voz premente destoava do caos ao seu redor. Mas ele já não a ouvia. A verdade pulsava no ar. E a sombra dançava, vibrando com a energia contida. Algo diferente começou a acontecer. Uma força estrondosa preencheu o espaço, enquanto Clara percebeu que toda a linhagem estava em jogo. A palavra sacrifício manteve-se no ar, como uma sombra que nunca desapareceria. Não era apenas Felipe que estava atado a isso, mas todos eles. E num instante, a figura da matriarca, que já parecia desvanecer, surge novamente. Um brilho sinistro nos olhos. A verdade não é apenas sobre suas linhagens. É sobre quem você se tornou, Clara. O poder que você possui agora não é só seu. O pacto vive dentro de você.
Clara não sabia se queria ouvir mais. As revelações estavam ficando absurdas. E mal tinha tempo para processar quando, de repente, a terra sob seus pés começou a tremer. O céu carregado, deixando os presentes numa expectativa sufocante. Em um último esforço, Clara gritou, sua voz transcendendo o medo. "O que você fez, Felipe?" E em resposta, a sombra voltou a se agitar. A resposta profunda preenchia o cenário com uma nova tensão. O que realmente se escondia por trás de cada sorriso, cada palavra trocada entre eles? Era hora de descobrir. Mas a resposta estava além do que ela imaginou. Enquanto os ecos se instalavam na mente de todos, os laços de amizade e amor estavam prestes a serem rompidos. Clara sentiu a verdade descendo como um peso em seu peito. Algo estava errado. Muito errado. E a única certeza que tinha era que as próximas horas decidiriam o destino de todos ali. O mistério a aguardava e o terror estava apenas começando. O silêncio pesado caiu sobre a clareira enquanto a figura encapuzada pairava. Seu olhar fulgurante, fixo em Clara e Felipe. A presença dela fazia o ar parecer eletrificado e uma tensão crescente envolvia todos os presentes. O medo e a incerteza eram palpáveis, mas algo dentro de Clara começou a se agitar, algo que desafiava a lógica. "Você não pode ser minha mãe", Clara gritou, incredulidade transbordando de sua voz. A figura hesitou, os olhos revelando uma batalha interna. Mas antes que pudesse responder, um trovão estrondoso ecoou pela floresta. A terra sob eles tremia e as árvores pareciam se curvar diante do poder que se aproximava. E então, a criatura das sombras, que antes agia como uma extensão de Felipe, se contorceu, liberando uma onda de energia tão intensa que todos sentiram na pele. Em um momento de pura confusão, Clara viu Felipe convulsionando, enquanto luzes cintilavam em seu corpo. Parecia que a própria essência dele estava se esvaindo, como se estivesse sendo sugada por uma força invisível. "Felipe!" Clara gritou, tentando alcançá-lo, mas a escuridão parecia manter afastada. Foi então que, num gesto desesperado, ela avançou. Em um instante, o corpo de Felipe se iluminou com uma luz intensa e as sombras giraram ao seu redor, formando figuras grotescas que dançavam nas dobras do espaço. Clara podia ver os rostos perdidos da linhagem de sua mãe, flutuando na escuridão. "Precisamos da verdade!" a figura encapuzada declarou, sua voz ecoando como se o mundo estivesse prestes a se desfazer. E uma vez mais, Clara percebeu. A luz não era apenas uma bênção, mas uma maldição escondida. A cada palavra que a figura dizia, um novo fragmento da história se revelava. E bem ali, diante de todos, a verdade começou a se descortinar. Então, em um instante que parecia não ter fim, a escuridão se separou e uma imagem surgiu no ar. A jovem Clara sentada em um campo cheio de flores, mas não sozinha. Felipe estava ao seu lado e a visão era tão serena que parecia um sonho, mas a paisagem começou a escurecer e Clara percebeu uma voz familiar sussurrando ameaças. Era ela mesma, uma outra versão dela, uma que estava perdida em segredos ancestrais. "Você sempre soube", a figura encapuzada disse, e todos na clareira sentiram a verdade ardendo no ar. Uma onda de choque percorreu o grupo, e Clara viu as expressões de horror nos rostos dos moradores. Sofia estava lá também, pálida como a morte, a boca aberta em descrença. De repente, a visão mudou novamente. Clara viu sua mãe, não como a figura que estava ali,
mas sim como a encarnação do que estava perdido. Você fez um pacto comigo. A revelação sacudiu Clara até o âmago. E como se a própria terra estivesse respondendo a essa verdade, um rompante de luz irrompeu. E a clareira foi preenchida por um brilho intenso, quase cego. Então a escuridão gritou. E no instante em que todos se viraram para ver o que estava acontecendo, Clara acompanhou um movimento que partiu seu coração. A criatura que segurava Felipe o lançou ao chão e ele caiu, os olhos arregalados, em estado de choque. Mas nesse momento, a figura encapuzada revelou seu verdadeiro rosto e o coração de Clara parou. Era sua própria mãe, mas como uma versão antiga, desgastada pelo tempo. Seus olhos chamativos refletindo a fúria de segredos enterrados. Você precisa fazer a escolha. A voz da mulher ecoou e todos sentiam o peso da gravidade em suas palavras. A linhagem clama por seu legado. A clareira estremeceu. A conexão de Clara e Felipe estava se desfazendo. Cada segundo que passava era uma batalha entre amor e destino. Então tudo se apagou. E, em meio ao caos, o pânico tomou conta. Você não pode! Você não pode fazer isso! Gritou Sofia, mas já era tarde demais. A escolha estava não apenas entre Clara e Felipe, mas envolvendo todos eles. O que isso significava? O que mais estava prestes a se revelar? Enquanto a escuridão começava a engolir a clareira, Clara se sentiu perdida, consciente de que a verdade poderia ser mais devastadora do que nunca imaginara. O silêncio pesado caiu sobre a clareira, enquanto a figura encapuzada pairava, seu olhar fulgurante fixo em Clara e Felipe. A presença dela fazia o ar parecer eletrificado e uma tensão crescente envolvia todos os presentes. O medo e a incerteza eram palpáveis, mas algo dentro de Clara começou a se agitar, desafiando a lógica. Você não pode ser minha mãe! Clara gritou, a incredulidade transbordando de sua voz. A figura hesitou, revelando um olhar que misturava dor e determinação. Mas antes que pudesse dizer mais, um trovão ruidoso ecoou pela floresta, fazendo as árvores tremerem. E no meio dessa tempestade, a luz que parecia eterna se distorceu em sombras. A criatura que dominava Felipe contorceu-se, liberando uma energia tão intensa que fez todos ao redor hesitarem. Isso não está certo! Clara gritou, desesperada, enquanto o corpo de Felipe começava a brilhar. Mas não de maneira calorosa. Era algo gélido, como uma prisão de terror. Um murmúrio correu pela multidão, e as pessoas começaram a implorar para que Clara fizesse algo. Mas ela não sabia como ajudar. Felipe, acorde! Ela estendeu a mão, sentindo sua pulseira apertar em seu pulso. Não me deixe! Então, a figura encapuzada avançou, o capuz caindo para trás. Clara ficou paralisada. A mulher diante dela não era apenas sua mãe, mas a alma perdida de uma matriarca que havia se vendido por poder. A verdade brotou como um espinho perfurando cada camada de amor que tinha. Você não sabe o que está fazendo! Felipe gritou, sua voz misturada com uma outra, mais profunda, mais cruel. Ela me trouxe aqui para completar o ciclo. E então a criatura que habitava Felipe riu. Um eco aterrador que fez todos se encolherem. Eu sempre fui a sombra! Exclamou aquela versão macabra de Felipe. Essa linhagem é minha! O pacto, minhas correntes. E você, Clara, você é meu bilhete de saída. Clara sentiu seu coração parar por um instante. As revelações traçavam linhas de dor e traição.
E o que tinha acreditado ser amor agora transparecia como um horror insondável. E quando a multidão estava prestes a entrar em desespero, Clara ofegou. Não pode ser. Isso não é o que queremos. Ela olhou para sua mãe, buscando compreensão, juntando as forças guerreira e desolada. Clara tentou se aproximar da verdade. Você teve que fazer um contrato terrível, não teve? E a mulher sorriu, mas não era um sorriso amável. O amor é o sacrifício final, minha filha. Eu te ofereci e, em troca, ganhei a eternidade. Como se um fio invisível ligasse seus destinos, algo brilhou nos olhos de Felipe, a sombra parecendo certeza. E como um colapso de emoção, tudo aconteceu. Ele se lançou para Clara, gritando: a escolha deve ser feita. Você é a única que pode dar o sangue. O terror tomou conta quando, em um último ato de desespero, ele pressionou a mão contra o peito de Clara. Um estalo ressoou e o espaço ao redor dele se distorceu. Uma onda de luz negra envolveu tudo, levando a todos à beira da loucura. As árvores torceram e a terra se agitou, revelando uma cratera onde o pacto selado e as almas perdidas começaram a emergir. A verdadeira escolha é sobre você, Clara! Rangia a criatura, que no pior momento, um grito ecoou por toda a clareira. Sofia! O olhar da amiga estava congelado em horror, e uma luz explodiu, revelando um segredo chocante. Ela estava ligada a tudo isso. O choque atravessou a clareira como um relâmpago. Clara olhou para Sofia, agora com certeza em sua voz. Você sabia, não sabia? E com isso a multidão parou. O que mais estava escondido nos segredos que todos acreditavam ter enterrado? O vento girava, levando sussurros de antigos pactos e promessas quebradas. E a pergunta pairou no ar, um peso que constrangiu cada coração presente. Quem realmente controlava o destino deles? E quanto mais estavam dispostos a sacrificar? Clara e Felipe estavam em um abismo de escolhas, e o futuro dependia de uma verdade que poderia consumir todos eles. Em um instante, tudo ficou em silêncio. Ninguém sabia como sair dali. As sombras dançavam, outras almas atrás de cada movimento, e a conexão entre eles deixava todos extremamente vulneráveis. O destino estava apenas começando. O silêncio pesado caiu sobre a clareira, enquanto a figura encapuzada pairava, seu olhar fulgurante fixo em Clara e Felipe. A presença dela fazia o ar parecer eletrificado, e uma tensão crescente envolvia todos os presentes. O medo e a incerteza eram palpáveis, mas algo dentro de Clara começou a se agitar, desafiando a lógica. Você não pode ser minha mãe! Clara gritou, a incredulidade transbordando de sua voz. A figura hesitou, revelando um olhar que misturava dor e determinação. Mas antes que pudesse dizer mais, um trovão ruidoso ecoou pela floresta, fazendo as árvores tremerem. E no meio dessa tempestade, a luz que parecia eterna se distorceu em sombras. A criatura que dominava Felipe contorceu-se, liberando uma energia tão intensa que fez todos ao redor hesitarem. Isso não está certo! Clara gritou, desesperada, enquanto o corpo de Felipe começava a brilhar, mas não de maneira calorosa. Era algo gélido, como se uma prisão de terror estivesse se solidificando ao seu redor. Os olhares da multidão se cruzaram. A tensão aumentava como um tambor acelerado. Então, como se a própria terra estivesse acordando, uma rachadura se formou sob os pés de Felipe. Um brilho intenso surgiu, e antes que alguém pudesse reagir, uma forma grotesca emergiu.
Uma entidade aterradora que formou-se a partir das sombras, 2 olhos vermelhos brilhando como brasas. Não! Clara gritou. Mas foi interrompida por um grito que ecoou nas profundezas da floresta. Era a voz de Sofia mais uma vez. Clara, cuidado! E antes que ela pudesse se mover, um vento poderoso disparou, arremessando todos para trás. Desorientada, Clara se levantou. As árvores sussurraram. O som se misturou a ecos distantes. No centro da clareira, a sombra se agitou e então revelou uma forma. Um rosto que ela reconheceu. Um sorriso que achou que estava perdido para sempre. Pai! O coração de Clara disparou. Ele estava ali, como uma visão de um passado que ela tentava esquecer. Mas o que ele carregava em seus olhos era algo sombrio. Você está aqui. Ela sentia um misto de alívio e uma onda de pânico iminente. Havia algo errado. Sim, minha filha. Ele falou, mas a voz era mais uma sombra do que um abraço. Estava esperando por você. E naquele momento, a sombra por trás dele se intensificou, como se estivesse alimentando-se da ligação que a unia àquele pai que ela havia perdido. Você fez isso! Clara começou a compreender. O pacto, a amizade, tudo fez sentido. A verdade se desdobrou diante dela, revelando camadas de dor e traições. Mas por quê? Porque o que você tem, Clara, é o que eu sempre quis. O sangue da linhagem não é apenas uma maldição. É o poder. Ele olhava para ela com olhos vorazes. E você é a chave para tudo isso. Os gritos da multidão tornaram-se murmúrios confusos. Entre eles, Sofia estava paralisada. O rosto dela refletia um choque que todos podiam sentir. Você estava ciente disso, não é? Gritou Clara, a fúria queimando dentro dela. Você sabia que isso tudo era um plano? Clara, não. Sofia tentou protestar, mas a verdade pairava sobre elas, como um manto sufocante. As revelações foram como ondas de choque, cada uma mais devastadora que a anterior. E então, em um movimento inesperado, o pai de Clara ergueu as mãos. Se você não me ajudar, tudo ficará perdido. O pacto precisa ser renovado. O que você acharia de sacrificar a única conexão que ainda lhe resta? A clareira entrou em um estado de silêncio mortal. Clara olhou em volta. O movimento das sombras parecia mais intenso. O eco da voz de seu pai batia em seus ouvidos como um tambor. E a necessidade de quebrar o ciclo se tornou uma prioridade gritante. Não, não posso! Clara gritou apreensiva, tentando afastar o casulo de desespero que se formava ao seu redor. Nunca! Venha, minha filha, unam-se a mim. E o pacto poderá ser transformado. A criatura à sua volta começou a girar. Um remoinho de escuridão. E Clara se viu sendo puxada para o centro daquela tempestade. Mas foi aí que a reviravolta mais inesperada aconteceu. Uma luz irrompeu do chão. E uma figura de outra época, uma jovem mulher com os mesmos olhos de Clara, avançou. Pare! O poder dela era esmagador. A sombra hesitou e em um instante tudo parou. Eu sou você. A voz da mulher ecoou pela clareira e os olhos de Clara se arregalaram. E você precisa entender. Isso tudo é uma armadilha para retê-la. As sombras se agitaram, como se a própria essência da escuridão estivesse divergindo. Um grito ecoou. Clara sentiu o vento puxá-la, levando-a a um precipício.
O que era essa conexão? O que essa visão a revelara? E desesperada, ela se virou para Felipe e Sofia, ambas em choque, entendendo que tudo o que acreditavam estava prestes a mudar para sempre. A clareira, agora envolta em tensão e mistério, aguardava a escolha de Clara. Que ligação estava prestes a ser rompida? E o que isso realmente significava para todos ali presentes? O caos se aproximava e a verdade pulsava, ameaçando arrastá-los ainda mais para a escuridão. A tensão na clareira estava a ponto de explodir. Clara olhou para a figura encapuçada, a confusão e o medo misturando-se em seu peito. O que estava acontecendo? Seu pai, a sombra dele, as verdades que se desdobravam como um pesadelo sem fim. A cada respiração, ela sentia a essência do pacto pulsar ao seu redor, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara, é hora de escolher. A voz de sua mãe ressoou de novo, mais forte desta vez, cortando a neblina do pânico. Clara sentia lágrimas quentes escorrendo por suas bochechas, mas já não havia espaço para o medo. Ela precisava lutar. Não vou ser parte disso. Clara respondeu com todas as forças que tinha. Isso tudo, essa maldição, não é o que eu quero. Mas as sombras ao redor de Felipe começaram a se agitar. Ele estava em uma batalha interna, lutando contra a escuridão que tentava dominá-lo. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de dor, confusão e um pedido de ajuda que Clara não podia ignorar. Você precisa lutar, Felipe! Ela gritou. Lute pelo que nós temos! O olhar dele encontrou o dela e, naquele momento, a conexão entre eles acendeu uma faísca de esperança. A luz estava lá, um brilho nas sombras. Era um chamado, um lembrete do amor que tinham. As memórias dos momentos felizes, do que significava estar juntos, subiram à superfície. E, enquanto tudo isso acontecia, a figura encapuzada observava, a fúria crescendo em sua face distorcida. Você não entende! O amor é um poder que deve ser sacrificado! Gritou a mulher. Mas suas palavras se perderam no clamor da multidão que crescia em tumulto. Cada espectador estava preso ao terror da situação. Mas alguns começaram a sussurrar os nomes de Clara e Felipe, com esperança. A sombra ao redor de Felipe começou a recuar. Ele estava lutando, e a luz emanada de Clara estava se expandindo. Era uma conexão que nenhum pacto poderia quebrar. Eu te amo, ele gritou. Era um grito primal, uma declaração que ressonou no ar. E as sombras hesitaram. Juntos, Clara! Precisamos fazer isso juntos. Clara sentiu cada fibra do seu ser se unir a ele. Com um movimento corajoso, ela avançou, tomando a mão de Felipe. A energia entre eles explodiu em um clarão ofuscante. Então um silêncio profundo tomou conta da clareira. A figura de sua mãe desmoronou em uma névoa fina antes de ser engolida pela luz. As sombras dissiparam-se como fumaça ao vento, levando consigo os ecos antigos de dor e sofrimento. A multidão ficou em silêncio, paralisada perante a transformação. E então, com o peso do mundo nos ombros, Clara olhou para Felipe. Conseguimos. Ela sorriu com lágrimas nos olhos, a liberdade finalmente ao alcance. Mas a luta ainda não tinha terminado. Mas e as consequências, Clara? Ele perguntou, a preocupação em seus olhos. O pacto ainda existe, mesmo que não precisemos mais dele. Uma onda de conforto invadiu Clara. Podemos reinventar isso.
Podemos criar nossos próprios laços sem sombras. Sofia, que tinha assistido tudo do fundo da clareira, finalmente encontrou coragem para se aproximar. E eu estou com vocês, disse ela, determinada. Sei que também sou parte disso. Fomos unidas pelo que era e pelo que pode ser. E assim, em meio ao renovado brilho, os três se tomaram pelas mãos, a luz irradiando como um farol. O que tinha começado como um pesadelo transformou-se em esperança, e cada um deles sentiu o poder da escolha nova e livre. Mas a clareira, agora silenciosa, sussurrava segredos de passados escocibos. O futuro ainda era incerto. E o que ainda nos uniria? A luz os cercava, mas havia sempre um eco de mistério no horizonte. E com isso, o que será que está por vir? O que mais está à espreita nas sombras? Você não pode deixar de acompanhar. Segure-se firme e se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora! Só assim você ajuda o algoritmo a espalhar nossa magia. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E compartilhe este vídeo com os seus amigos. Não espere nem mais um segundo para divulgar. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Estamos juntos nessa jornada.